Continuemos então, que São Paulo conhecia muito bem a Escritura, e com essa Escritura ele demonstrava que era necessário acreditar em Jesus. Versículo 10 do capítulo 17. Agora, ele vai para uma outra cidade. Capítulo 17, versículo 10. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres dos que os de Tessalônica, e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Quando Paulo chegou em Bereia, diz São Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, que quando São Paulo chegou em Bereia, aqueles judeus que estavam ali eram mais nobres, isso é, eles entendiam mais a Escritura. E tudo que Paulo pregava, eles pegavam a Escritura e conferiam se de fato o que Paulo ensinava estava escrito na Escritura, se não existia alguma coisa que ia contra as Escrituras. Escuta, você conseguiria fazer o que Paulo fez? Demonstrar a base das Escrituras e convencer todo um povo arraigado na tradição de Moisés, convencer esse povo a aceitar a Jesus com a palavra de Deus? Para isso é preciso conhecer, ler, aprofundar, amar. Por que Paulo defendia essa ideia, e não somente a ideia, a certeza de que Jesus é o Filho de Deus? Porque ele havia também sido convencido pela palavra escrita, por essa palavra que havia sido passada pela tradição primeiro oral, aquela palavra que foi passada pelos judeus de pai para filho. São Paulo, ele recebeu toda a tradição, ele era um fariseu. Fariseu é aquele que estuda profundamente as Escrituras. São Paulo havia sido formado na tradição judaica, ele havia também sido ensinado por Gamaliel. Gamaliel foi aquele que instruiu Paulo. Então Paulo havia aprendido a palavra de Deus pelas histórias que os rabinos, que aqueles mestres de Israel haviam contado para ele, e ele havia aprofundado. E quem conhece ama, e quem ama defende. Por isso que Paulo defendia a base das Escrituras, que era necessário que os judeus aceitassem Jesus. E agora Pedro vai dar um conselho a todos os cristãos. Vamos pegar carta de São Pedro, que é lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aqui São Pedro vai dizer que é preciso defender a sua fé. São Pedro aqui se dirige a todos os cristãos. Ele se dirige àqueles que já creem em Jesus Cristo. 1 Pedro 3, versículo 15. Assim diz São Pedro: portanto, não temais as suas ameaças, e não vos turbeis. Antes santificai em vossos corações Cristo o Senhor. Agora eu quero que você preste atenção nessa segunda parte do versículo 15. Juntos, agora. Estai sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. E nesta apostila, que nós vamos usar até o fim do curso Fé Católica, bem na capa da apostila, eu coloquei a tradução, uma outra tradução que diz assim, desse mesmo trecho de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Estai preparados para responder com mansidão e respeito a todo aquele que vos pedir
a razão de vossa fé. São Pedro fala que nós devemos estar prontos, preparados para responder com mansidão, isto é, sem apelar, sem agredir a todo aquele que nos pede a razão de nossa fé. Nesse curso nós não iremos atacar ninguém, não queremos agredir ninguém. Nesse curso nós queremos falar com mansidão e respeito a todos aqueles que nos pedem a razão de nossa fé. E ultimamente nós temos sido questionados profundamente a respeito da nossa fé católica, desta fé que está baseada nos apóstolos. Nós temos sido profundamente questionados sobre nossa fé. Por isso é preciso estar preparado. Estai preparados é uma ordem do primeiro Papa. Estai preparados para responder com mansidão e respeito a todo aquele que pedir por que você crê, por que você é católico. É por isso que nós dividimos esse curso em algumas etapas. Essa primeira etapa, em que vou ainda aprofundar mais sobre a palavra de Deus, nós iremos mostrar nessa primeira etapa dessa noite de hoje, que a Bíblia protestante contém livros a menos, porque eles têm questionado a razão de nossa fé, com a acusação de que nós católicos temos uma Bíblia com 6 livros a mais. Eu vou provar que é o contrário. Vou mostrar que a palavra de Deus não pode ser interpretada de qualquer jeito, mas a palavra de Deus ela deve ser contextualizada. Nós iremos passar algumas regras da teologia sobre a interpretação, a hermenêutica. Nós iremos mostrar como é que você pode interpretar a palavra de Deus como a igreja ensina, e não na cabeça de cada um. Nós iremos mostrar então que a palavra de Deus não pode ser usada e manipulada a favor de alguém, ou a favor de um grupo, em favor do enriquecimento. Ela não pode ser deturpada. Nós iremos mostrar o que vai ser feito nesse curso. Nós iremos mostrar que a igreja apostólica é aquela que foi fundada por Jesus Cristo. Mostraremos que o Papa não é invenção da igreja católica. Mostraremos a sucessão papal. Algumas igrejas, principalmente as Testemunhas de Jeová, acusam a igreja de ser a prostituta de Apocalipse e o Papa de ser a besta fera. Nós mostraremos como você pode ensinar as Testemunhas de Jeová que o Papa não é o anticristo, não é a besta fera. Nós mostraremos também que a igreja não pode viver sem um sacerdócio. A igreja que não tem um sacerdócio não é a igreja completa. Nós mostraremos na Escritura que Jesus não veio anular o Antigo Testamento e não veio anular o sacerdócio. E para isso eu usarei principalmente, a partir desta etapa, eu usarei principalmente uma Bíblia de tradução protestante, uma Bíblia João Ferreira de Almeida, edição 2000 atualizada, da Sociedade Bíblica Trinitária do Brasil. Eu usarei principalmente uma tradução protestante da Bíblia, para não dizer que nós estaremos nesse curso fazendo uma colocação tendenciosa de passagens da Escritura que não existem entre os nossos irmãos protestantes. Nós mostraremos na Bíblia deles que a igreja não vive sem um sacerdócio. Nós mostraremos que a igreja católica possui um modelo bíblico de igreja. A igreja que tem apenas um pastor, não tendo o sacerdócio, não corresponde ao modelo bíblico de igreja. Isso veremos na próxima etapa, na etapa seguinte. Depois nós teremos uma outra etapa: reconciliação e Eucaristia. Nós mostraremos que não basta se confessar só com Deus. Há algumas afirmativas por aí de que basta você fazer a sua confissão com Deus que já está perdoado. Basta fazer a sua confissão com Deus que basta. Nós mostraremos que não, que o costume do Antigo Testamento não é a confissão apenas com Deus. Mostraremos que é necessária a confissão com o sacerdote.
Apresentaremos ainda a Eucaristia, porque entre os irmãos protestantes, eles afirmam que o pão consagrado não é o corpo de Cristo, mas é apenas uma fantasia, um memorial. Nós mostraremos que a Eucaristia é de fato Jesus presente. Nós mostraremos com testemunhos, com relato médico de curas que Jesus fez através da Eucaristia. Eu trarei testemunhos com comprovação, com documentação médica, mostrando que Jesus está vivo na Eucaristia pelos testemunhos e pela palavra. Depois nós teremos 2 colocações sobre Maria. Nós estamos acrescentando mais uma etapa a esse curso. Nós faremos uma colocação sobre Maria e os irmãos de Jesus. Nesse ano vai sair um livro de minha autoria, uma pesquisa no grego e no hebraico sobre esse assunto. E os irmãos de Jesus? Porque nossos irmãos protestantes afirmam que Maria teve mais filhos. Eu vou provar na Escritura que Nossa Senhora não teve mais filhos. Você vai poder mostrar aos irmãos protestantes, nós poderemos inclusive dar de presente todas essas passagens que não se ensinam entre os irmãos protestantes. O que eu vou passar aqui não se ensina. Nós vamos mostrar a eles que Maria não teve mais filhos na Escritura, na palavra de Deus. Mostraremos também, mais ainda, que Nossa Senhora intercede. Mostraremos que tem santos no céu. Isso não se ensina entre eles. Que tem santo no céu, sim. Depois nós teremos uma outra etapa sobre Maria. Nós vamos ter 2 colocações sobre Maria. Nós falaremos sobre Maria e os santos e as santas de Deus. Maria assunta ao céu. Nós abordaremos todos os dogmas marianos. A Mariologia. Serão 2 colocações sobre a Mariologia, que é o assunto que eu mais me aprofundei na teologia. A Mariologia. Você vai poder ficar convencido e convencer os outros a amar Maria, Virgem, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Depois nós teremos uma outra etapa nesse curso. Nós falaremos sobre batismo, porque nossos irmãos protestantes afirmam que o batismo de crianças é inválido. E só é válido também o batismo por imersão. Nós mostraremos que não é a quantidade de água que confere a presença do Espírito Santo. E quando Jesus disse, ide, batizai todas as nações, Jesus não havia estipulado idade. Mostraremos também que não é apenas o batismo de imersão que é correto. Nós mostraremos que até São Paulo foi batizado em pé. Ele mesmo não foi batizado com batismo de imersão. Depois nós abordaremos uma outra coisa muito importante, uma outra etapa ainda dentro desse curso que chama imagens. Somos acusados de sermos idólatras. Somos acusados de adorarmos imagens. E eu vou mostrar que o fato de termos imagens em nossas igrejas não configura idolatria. Você não pode perder. Nós abordaremos ainda dentro dessa etapa, onde falaremos sobre batismo, imagens e outras questões, nós mostraremos a indissolubilidade do matrimônio. Que a igreja tem que guardar o domingo e não o sábado. Mostraremos as questões dos alimentos. Tudo isso nessa etapa. Depois nós teremos uma outra etapa ainda nesse curso que se chama ressurreição. O céu, a existência do céu, a existência do inferno. Provaremos na Escritura que a igreja está certa em afirmar a existência do purgatório. Nós mostraremos que o purgatório existe. Com isso nós fecharemos um resumo da doutrina apostólica. Mas nós não iremos apenas nesse curso falar sobre doutrina católica. Nós queremos também fazer um grande alerta sobre o Espiritismo.